Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Espero que tenham tido um dia abençoado. Hoje, essa quarta-feira, talvez seja o último culto que nós fazemos dessa maneira. Nós estamos crendo em Cristo Jesus que domingo já poderemos estar na igreja, reunidos, louvando, glorificando, mas estamos no aguardo. Esse é o desejo do nosso coração, mas vamos aguardar, ver se tudo realmente coopera para isso. Amém? Espero que vocês estejam em casa com muita paz, com muita tranquilidade, alguns já retornando às suas atividades normais, né? Mas a gente está na dispensação do Espírito. O que Deus programou para esse tempo, o que Deus preparou para esse tempo é o que nós entendemos e é o que nós absorvemos para nós. Amém? Nós vamos hoje compartilhar um texto da Palavra do Senhor e eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia antes de nós orarmos. Mateus 26, Mateus capítulo 26, versículo 31. E logo que você abre a sua Bíblia, já pegue na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Creio que você tem separado o seu dízimo, a sua oferta, tem orado junto com seus familiares e talvez assim como eu aqui em casa, você tenha visto a mão do Senhor te abençoando mesmo nesse momento difícil que nós estamos passando. Amém? Pegue agora na sua mão e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai. Meu amado Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Te glorificamos e agradecidos somos a Ti, porque temos visto o Senhor, ó Pai, suprir as nossas necessidades, contemplar os desejos do nosso coração e tomar a nossa vida financeira em Tuas mãos. Por isso, cada vez que ofertamos e dizimamos, nós entregamos a Ti, Senhor. Temos a plena confiança no Senhor. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas é porque o Senhor tem sido conosco e a nossa vida financeira tem sido abençoada. Por isso nós entregamos a nossa oferta, o nosso dízimo, agradecido, e pedimos que se cumpra o que está na Tua palavra. Assim eu lhe peço agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Gostaria que você compartilhasse comigo um texto que está em Mateus 26. Nós vamos ler do versículo 31 ao 35, e depois nós vamos ler também o que está em Lucas, também a mesma passagem. Diz assim, Mateus 26, capítulo 31. Então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Agora vá para Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler versículo 31 ao 34. Lucas 22, do 31 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 22, 31. Disse-lhe também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes me negues e que me conhece. Amém? 2 passagens que falam praticamente o mesmo episódio, onde Pedro é avisado por Jesus que iria negá-lo. Vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo fale conosco através desse texto. Senhor nosso Deus e Pai, amado Pai querido, nós te louvamos, te glorificamos e agradecidos somos a Ti, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, ó Pai, compartilhando a Tua palavra, e que seja o Senhor a falar conosco a partir desse instante. Usa-nos, Senhor, como instrumento da Tua vontade e do Teu querer, e abre os nossos ouvidos, abre a nossa voz, abre o nosso entendimento, Senhor,
para que tudo seja de acordo com a tua vontade e o teu querer. Assim eu lhe peço, agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Essa passagem, eu lendo ela, eu fiquei intrigado e fui buscar em Deus por que Pedro teria que negar a Jesus. Porque era uma situação incontestável, porque Jesus afirmou isso. Jesus disse que isso ia acontecer. Então Jesus tem o domínio de tudo, sabia tudo que ia acontecer e deixou essa passagem, né? Deixou isso escrito na sua Bíblia Sagrada. E eu orei bastante a respeito desse texto. O Espírito Santo me revelou algo que eu gostaria de passar com vocês. Eu espero que vocês entendam da mesma maneira que eu entendi. Como nós lemos em Mateus, todos os discípulos foram avisados. Aqui tinha acabado de acontecer a Santa Ceia. Jesus tinha feito a ceia com eles, dito aquelas palavras que nós costumamos falar na ceia, que esse é meu corpo, que foi partido por vós, esse cálice representa o meu sangue. Foi aqui que Jesus instituiu a Santa Ceia e pediu que eles também mantivessem ela adiante. E logo após a ceia ele fala que chegou a hora de ele ser moído, né? De ele ser entregue por amor a nós. E aí Pedro se levanta, né? Eu creio, porque Pedro tinha assim uma característica bem forte. E aí Pedro fala: não, Senhor, não, isso não vai acontecer, porque mesmo que isso aconteça, eu jamais te deixarei. Né? Tipo assim, não, eu sou diferente deles, mesmo que eles façam isso, mesmo que eles se dispersem, eu jamais vou te abandonar. E aí Jesus fala: olha, Pedro, você vai me negar. Os outros até iriam abandonar, mas o único que Jesus enfatiza que iria negá-lo seria Pedro. E por que isso teve que acontecer? Porque na verdade, como eu disse, todos foram avisados. O único que teria que negar seria Pedro, porque existia um propósito. Tudo existe um propósito debaixo dos céus e da terra. Tudo tem um propósito. Nada é por acaso, nada é somente para que aconteça a esmo. E essa situação que Pedro passaria seria um diferencial de águas na vida dele. Pedro já estava com Jesus há muito tempo. Pedro conhecia muito bem Jesus. E Jesus já conhecia Pedro. Jesus sabia das qualidades de Pedro. Sabia que Pedro era trabalhador, que ele tinha um caráter, né, de homem valente, impetuoso, corajoso, cheio de fé, uma pessoa ousada, uma pessoa que é obediente. E isso são características muito saudáveis para um ser humano. Embora ele tinha outras características que não eram tão boas, como essa arrogância dele em falar que mesmo que todos te neguem, eu não vou te negar. Sabe, essa segurança em si mesmo. Não, eu sou assim, eu não tenho o que me abale. E isso tinha que ser quebrado na vida de Pedro. Isso tinha que passar por um processo que é só um tratamento íntimo mesmo. É uma forma que, por mais que a pessoa ela esteja convertida em Cristo Jesus, ela se acha já, né, num momento até pronto, como disse Pedro: eu estou pronto para te seguir, eu estou pronto para ser preso por ti, eu estou pronto para morrer por você. E aí Jesus fala: Pedro, você não está ainda. Como nós lemos em Lucas 22, no capítulo 31 a 34, onde Jesus fala: Pedro, quando você se converter, você vai falar isso para os seus irmãos. Olha o que Jesus fala para Pedro, mas Pedro já estava com ele há tanto tempo. Pedro já estava com ele já de uma forma bastante intensa. E ele fala que Pedro ainda não tinha se convertido. Por que será que Jesus falou isso? Porque Jesus sabia que uma conversão plena, para alguém ser usado por Deus, a pessoa tem que ter no seu íntimo uma mudança muito grande. Ela tem que deixar várias situações que ela acha que é normal, ou que ela atua de uma maneira normal, e isso tem que acabar na vida dela, tem que deixar isso de lado. E muitas vezes nós só conseguimos fazer isso
quando há uma mudança drástica. Você já viu alguém que passa por uma doença e depois da doença ela fala, olha, eu nunca mais serei a mesma pessoa. Ou ela passa por uma dificuldade muito grande, né, uma aflição muito grande, e ela fala, olha, depois disso eu nunca mais fui a mesma pessoa. Por que que isso acontece? Porque essas formas traumáticas, muitas vezes, ela faz com que os nossos olhos se abram e que nós possamos ver que nós agimos de maneira errada, que não era a forma correta de nós procedermos. Então, muita gente ele sofre uma mudança, né, e normalmente para melhor, mediante uma situação drástica. E é isso que Jesus ele está preparando para que Pedro passe. Por quê? Existe um propósito na vida de Pedro. Existe uma missão, porque Jesus ele escolheu 12 homens, mas em Pedro ele viu que seria um diferencial. Pedro reunia todas as qualidades de uma pessoa para proclamar o Evangelho, de uma pessoa para seguir aquilo que Jesus deixaria aqui na terra. E para isso acontecer, ele precisa de uma pessoa totalmente pronta, uma pessoa totalmente convertida, uma pessoa que realmente seguisse os passos de Jesus da maneira como Jesus planejou que isso fosse. E Pedro estava quase pronto. Pedro tinha umas características que saltavam aos olhos de Jesus. Você vê, quando Jesus ele olha para Pedro, ele vê que Pedro era uma pessoa cheia de fé. Veja na pesca que Jesus entra na vida de Pedro, e aí Pedro não tinha pegado nada, né, uma noite inteira, e aí ele fala, olha, lança a rede. O que Pedro fala? Olha, pela tua palavra eu lançarei. Isso é fé. Aquilo que Jesus pediu para fazer, falou para fazer, eu vou fazer pela fé. Não que eu ache que aquilo vai acontecer, mas eu tenho fé que a palavra do Senhor é verdadeira, então eu vou fazer. Não é mais a minha capacidade agora. Pela minha capacidade aquilo não é possível. Mas, porque eu acredito no Senhor, eu vou fazer. E fez e aconteceu. Ele era impetuoso, né? Valente. Quando foram prender a Jesus, ele corta a orelha do soldado, ele não estava nem ligando mais para a vida dele também. Olha que homem destemido, né? Valente, ousado. Eram características que tinham que ser trabalhadas, mas fazia parte da vida de Pedro. Pedro, quando fala que morreria por Jesus, olha que amor, né? Que pessoa voltada realmente a abraçar a causa. Quando Pedro anda sobre as águas, tem que ter fé para isso. Tem que, sabe, entender com quem você está para fazer esse tipo de coisa. Então Pedro, ele foi diferente dos 12 apóstolos, né, dos 12 discípulos. Ele agia de maneira diferente. E essa pessoa foi escolhida para proclamar o Evangelho de uma maneira plena. E aí nós vemos que Pedro, ele começa a ser trabalhado. Mas agora já está no final do ministério de Jesus. Jesus já está entregando tudo aquilo que ele já podia ter feito para aqueles discípulos, ele já tinha passado. Mas ainda faltava concluir a vida de Pedro. E aí ele dá essa palavra, que Pedro vai negá-lo. E aí quando isso acontece, quando Jesus é preso, quando as pessoas vêm e vão falar com Pedro se ele conhecia Jesus, ele nega pela primeira vez, segunda e a terceira vez. E quando isso acontece, o galo canta exatamente como Jesus havia dito que isso ia acontecer. Ele começa a ir para um canto e ele derrama em choro, ele se arrepende, ele fica em prantos, né? Ele vê que ele tinha realmente agido de maneira errada com o seu mestre. Mas para ele aquilo já era tarde, porque Jesus já tinha sido preso, né? E nesse tempo aí Jesus vai crucificado e Jesus morre. E há um silêncio, né? Há um tempo onde os discípulos ficaram sem saber o que fazer. Mas Jesus ressuscita. E quando Jesus ressuscita, ele, num determinado tempo, ele procura Pedro. E vai ter com Pedro quando Pedro estava pescando. E aí Jesus chama Pedro de lado e fala aquelas palavras que você já conhece. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E Pedro vai repetindo que ama até chegar a terceira vez. E quando Pedro fala que o ama, e nessas vezes ele fala, olha, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Existia um plano de Jesus para Pedro de apacentar as suas ovelhas. E isso, quando Pedro entende isso, Pedro ele
em função daquilo que aconteceu, dele ter negado a Jesus, dele ter se arrependido, dele ter chorado amargamente aquilo que aconteceu na vida dele, ele passa a ser uma nova criatura, ele passa a ser uma pessoa mais não tão orgulhosa, não tão dependente da sua vontade. Porque olha como Pedro era muito parecido com um de nós. E muitas vezes nós achamos, por que nós não estamos sendo tão eficientes na obra do Senhor? Por que Deus me chamou, eu fui escolhido, porque a Bíblia diz que todos nós fomos escolhidos por Deus, por isso nós aceitamos a Jesus, estamos na obra. E o que falta para que realmente eu trabalhe de uma forma mais efetiva na obra, eu tenha a ação do Espírito Santo agindo na minha vida, os dons do Espírito sobre a minha vida, isso talvez não esteja acontecendo ainda. Por que talvez isso não aconteceu? Porque talvez nós não conseguimos ainda passar por esse processo que Pedro passou, de se libertar do seu próprio eu, da sua arrogância, sabe, daquela segurança em si mesmo. Não, aconteça o que acontecer, sabe, nós temos muito de Pedro. Veja se já não aconteceu com você. Às vezes nós estamos no trânsito andando e um carro na sua frente para e talvez ele demore um pouquinho para fazer a conversão que ia fazer, ou atravessar uma pista, ou entrar na pista, ou qualquer situação que possa acontecer. Nós que estamos dirigindo já criticamos essa pessoa, achamos que nós dirigimos melhor que ele, que nós somos melhor que ele. Quantas vezes você está ministrando uma palavra, ouvindo uma palavra, e aí você, no seu íntimo, você fala, mas se eu fosse ministrar essa palavra, eu ministraria muito melhor. Você, às vezes alguém está orando por alguém e você vê aquela pessoa orando e você fala, nossa, mas se eu estivesse orando ali, eu seria melhor para orar. Eu teria palavras melhores para que eu pudesse colocar nessa oração. Sabe, nós nos achamos melhores que os outros. Em quantas situações, às vezes você entra num restaurante para pedir uma comida e você começa a comer e você, no seu íntimo, eu cozinho muito melhor do que essa cozinheira profissional. Nós temos isso, nós temos um pouco de Pedro, nós achamos que nós somos melhores que os outros. Nós achamos que aquilo que os outros fazem, se fosse para nós fazermos, nós faríamos muito melhor. Nós temos uma ideia de nós que nos coloca num pedestal, muitas vezes no seu íntimo. Talvez você nem fale isso, ou talvez até já falou muitas vezes, mas muitas vezes nós nos achamos assim, acima da média, nós nos achamos acima dos outros. No serviço, olha, porque se não sou eu nessa empresa, a empresa fecha. Na escola, não, eu sou o melhor dessa classe. Nós nos achamos os melhores. E enquanto nós tivermos esse pensamento, nós não conseguimos adotar aquele mandamento que Jesus diz: amarás a seu Deus acima de todas as coisas e amarás a seu próximo como a ti mesmo. Porque quando nós amamos e nós entregamos a nossa vida, nós não passamos mais a julgar, nós respeitamos o que cada um é. Você vê Jesus, ele tinha os 12 apóstolos, ele respeitava o caráter de cada um deles, ele respeitava o que cada um era, mas dentro desse respeito, as pessoas se sobressaem também. Você vê que tem pessoas que têm características que te agradam mais, mas não que você seja melhor que elas. Então, Pedro, a partir daquele momento, ele passou a entender que ele não era aquela pessoa que ele achava. Ele achava que jamais iria trair a Jesus. Ele achava que, não, se o Senhor for para a morte, eu vou com o Senhor. Mas na hora H, não é assim. Então ele fazia uma falsa impressão dele mesmo. Ele se achava muito forte, muito valente, muito arrogante. Mas na hora de exercer algumas situações, nós não somos tudo isso. E isso caiu na vida de Pedro. Isso fez com que Pedro entendesse que ele não era melhor que os outros. Que ele, numa situação, ele também falharia. Ele não era infalível. Ele não era tão forte. Ele não era tão senhor de si. E quando nós entendemos isso, nós passamos a olhar o nosso próximo de uma maneira muito diferente. E é isso que Jesus precisava de Pedro. Porque nós, muitas vezes, não julgamos aquelas pessoas que estão íntimas de nós, que nós amamos. Nós relevamos tudo por amor. Nós agora, na nossa casa, nós temos a Helena. É um bebezinho que está com 6 meses. E você já passou por esse processo, eu creio, na sua vida, de ter uma criança que você
está ali no seu convívio, está crescendo junto com você. E o que acontece? Nesse crescimento, tudo que ela faz é engraçado, tudo que ela faz é prazeroso. Ela pode pegar alguma coisa e derrubar, aí você se agrada, porque ela está tentando pegar aquilo, ela está tentando se adaptar àquilo. E acaba sendo engraçado, sendo prazeroso ver até ela pegar alguma coisa e quebrar. Aí você acha bonito, porque ela está evoluindo, ela está crescendo. Ela começa a gatinhar e pega uma coisa e rasga. E você acha bonito, acha legal, porque é uma forma de crescimento, ela está desenvolvendo. Você não vai recriminá-la por aquilo que ela fez de errado. Quando começar a falar, mesmo que fale tudo errado, você também vai estimular, porque não é porque está falando errado que está deixando de falar, não, está começando uma caminhada. E é assim o Evangelho. Quando nós decidimos ser evangelistas, quando nós decidimos proclamar o Evangelho, as pessoas que vão vir para nós, as pessoas que vão estar à nossa volta muitas vezes, vão estar como criança. Por isso que a Bíblia fala muito de dar o leite. Vai ser pessoas que estão gatinhando ainda na fé. E nós, muitas vezes, não temos essa paciência com essas vidas, como nós temos com uma criança que está ao nosso cuidado. Mas quando nós entendemos isso, nós relevamos tudo. Por mais que aquela pessoa fale algo que é errado, por mais que essa pessoa ela te desaponte, por mais que ela faça alguma coisa que você olhe e não é correto, mas você no seu íntimo, ela está crescendo, ela está tentando, ela vai conseguir. Porque isso é o Evangelho. É nós não julgarmos. É nós não acharmos que somos melhores do que aquela pessoa. Não, eu estou no Evangelho para ajudar essa pessoa a se amadurecer, a estar de uma forma mais firmes mediante a palavra. Agora, quantos de nós não conseguem fazer isso? A pessoa fala alguma coisa, você já, sabe, no seu íntimo aquilo já te feriu, ou aquilo você vê que não é certo, você abandona até aquela vida, porque nós nos julgamos melhores que os outros. Nós achamos que nós estamos acima da média dos outros, e não é assim. Para nós entendermos que nós somos crentes em Cristo Jesus, nós temos que entender que, infelizmente, nós entramos num processo de conversão na igreja, a maioria de nós já participou das igrejas, onde a igreja ela nos fala o que o Evangelho pode fazer por nós. Pode ver, a propaganda que chama alguém para a igreja, venha que você vai receber isso, que você vai ter aquilo. Então, é sempre anunciado o que o Evangelho pode fazer por nós. Mas, se nós olharmos para a palavra, o que o Evangelho tinha que fazer por nós, ele já fez, que foi quando nós aceitamos a Jesus, a nossa salvação. Isso é algo que nós jamais poderíamos alcançar e conquistar. Isso foi conquistado por nós. E quando nós entendemos isso, a nossa frase passa a ser diferente. Agora, o que eu posso fazer pelo Evangelho? É isso que Jesus estava fazendo com Pedro. Trabalhando a vida de Pedro para ver o que Pedro poderia fazer agora pelo Evangelho, porque Jesus já não estaria mais com eles. E olha como a vida de Pedro muda. Se nós olharmos o livro de Atos, que são aquilo que os apóstolos fizeram, você vê que Pedro, em uma pregação, converte mais de 3 mil homens. Que Pedro, olha, ele vai chegando ao templo, e aí uma pessoa pede uma esmola para ele, ele fala, olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Olha que fé, olha que ousadia, olha que homem cheio do Espírito Santo, olha que homem que olha para alguém necessitado e quer dar aquilo que ele tem. Isso é uma mudança de caráter drástica numa pessoa. E você olha todo o processo de Pedro, você vê que Pedro induz os outros apóstolos a terem as mesmas ações. Imagine se isso não tivesse acontecido na vida de Pedro. Pedro, assim que faz esse milagre acontece através de Pedro e João, que eles estavam indo, e olha, e quando ele fala, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, e aquele paralítico andou, as pessoas vieram todas se ajuntando, né, maravilhadas. E olha o que Pedro fala. Pedro fala assim para eles, olha, por que está me olhando desse jeito? Por que está maravilhado desse jeito? Não, a mim não tem glória nenhuma. Isso é a glória de Jesus, aquele que vocês mesmos mataram. Se fosse um tempo atrás, né, dentro daquela arrogância que Pedro tinha, ele ia se achar o melhor. Olha, porque eu oro e as coisas acontecem. Olha como vem a mim. Né? Quantas igrejas hoje trabalham dessa maneira? Quantos pastores, bispos, apóstolos? Não, porque se você vier e eu vou orar e você vai ver acontecer.
A glória não é da pessoa. Foi isso que Jesus, né, trabalhou na vida de Pedro. E Pedro, através desse ato de renúncia, quando ele negou, né, pela terceira vez, quando ele caiu em si, que Jesus sabia até que isso ia acontecer e mesmo assim não deixou de amá-lo, ele tem uma conversão íntima, como Jesus disse que teria em Lucas. Olha, quando você se converter, aí Pedro teve uma conversão. Essa conversão foi essa mudança, né, de deixar aquilo que nós temos, as nossas virtudes e as nossas falhas. Então, trabalhar as virtudes e esquecer aquelas falhas, ou tirar aquelas falhas da nossa vida. E a falha de Pedro, o que era? Ele era arrogante. Pedro, ele se achava melhor que os outros. E enquanto nós tivermos isso em nossas vidas, o Espírito Santo não vai trabalhar. Porque se você olhar para uma pessoa e ela for curada, talvez você não tenha a mesma disposição de Pedro. Não, essa glória é de Deus. Talvez você até fale, mas no seu íntimo, o seu ego cresceu. E quando nós nos aproximamos de Jesus, nosso ego tem que ser deixado. Sabe aquele louvor, diminua eu e o Senhor cresça? É exatamente isso. Olha, tudo que eu tenho que é ego meu particular, né? Aquela situação que eu sei que eu domino, não, essa segurança em mim que eu tenho, né? Essa arrogância, isso tem que acabar. Porque se isso não acabar, eu não consigo olhar para o meu irmão e olhar para ele com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, tentando fazer com que ele seja uma criança, é um adulto, mas é como uma criança nas minhas mãos. Tudo que ele fizer, eu vou entender, eu vou educar, eu vou direcioná-lo. E aí o Espírito Santo vai te encher. Porque nós somos o Evangelho aqui na Terra. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas nós somos quem vai proclamar esse Evangelho, essa palavra de Deus. E para que isso aconteça, nós temos que ter mudanças em nossas vidas. Não é apenas converter, de levantar a mão e aceitar a Jesus. É de entender qual é a nossa função, né, nesse corpo. Se nós fazemos parte desse corpo de Cristo, eu tenho uma função. E qual é essa função? E quando nós entendemos qual é essa nossa função e nós nos deixamos ser trabalhados pelo Espírito Santo, nós deixamos o nosso eu ir caindo, você vai melhorando. Aí quando você estiver no trânsito e alguém fizer alguma coisa, você, Senhor, cuida dessa vida, misericórdia dele. Né? Você já não tem mais aquela, eu dirijo melhor que ele, eu jamais faria isso. Quando alguém estiver pregando, você, Senhor, capacite cada vez mais o meu irmão, porque é isso que vai valer para o Evangelho. Não achar que você é melhor que ele. Quando alguém fizer alguma coisa errada, não adianta você falar, não, eu jamais faria isso. Assim como Pedro falou, eu não. Eles podem fazer, eu não vou fazer porque eu sei quem eu sou. E aí você muitas vezes é provado e você cai exatamente naquilo. Meus amados, o Evangelho é muito simples, mas o Evangelho é um Evangelho de determinação. Todos esses homens e todos nós que hoje estamos à frente de um trabalho, você que está na sua casa à frente de um trabalho, você tem que ter determinação, não é isso? Quando alguém te contrapõe em relação ao Evangelho, você fala, não, eu estou firme em Cristo. Não, o Evangelho eu estou salvo. Agora a minha vida mudou. E essa vida de mudança, ela tem que ser através de atos, através de atitudes, de ações, de comportamento. E é isso que aconteceu na vida de Pedro. E quando eu entendi isso, eu fiquei maravilhado com Jesus. Porque nós sabemos que nada é ao acaso. E nada é por punição. Ele não falou que Pedro iria negá-lo somente para punir, somente para falar para os outros, olha, Pedro vai me negar, ele vai ser diferente de vocês. Não, ele não quis punir, Jesus não tem esse pensamento. Jesus, ele quer que nós entendamos qual é o propósito e de que maneira que ele precisa de nós para esse propósito. Se eu venho para Cristo e eu permaneço exatamente a mesma pessoa, eu não mudo, né, no meu caráter, eu não mudo nas minhas ações, né, como muitos dizem, não, aquela velha criatura não consegui matar ainda toda não. De vez em quando ela aflora, ela quer matar, ela quer fazer, ela quer acontecer, quer esganar alguém. Meu amado, tem que se converter. Assim como Jesus disse para Pedro, olha, quando você se converter, aí sim você vai falar com seus irmãos. Quando nós nos convertemos, aí a nossa palavra começa a ter um peso diferente, porque é o Espírito Santo que faz através de nós.
Foi o que aconteceu, se você ler no livro de Atos, você vai ver, sabe, como é que um homem, até meio chucro, né, como a gente percebe que era a vida de Pedro, um pescador, um homem bruto, um homem que não era tão letrado, mas aí esse homem entra no templo, ele debate com os homens da lei, ele coloca, né, o evangelho assim num nível totalmente diferente, ele prega e as pessoas se convertem. Olha que maravilha, mas isso é a ação do Espírito quando nós nos deixamos ser esvaziados. E esses esvaziados é disso, é daquilo que não agrada a Deus, é da nossa inveja, da nossa vontade de crescer a qualquer preço, é a nossa determinação em que nós somos melhores que os outros, sabe? É a nossa arrogância em relação a algumas situações. Isso tem que ser quebrado. Isso tem que deixar de existir em nós. É essa velha criatura que Jesus quer que nós enterramos, que deve ficar morta ali naquele tanque de batismo. E as virtudes, elas vão vir. Porque, olha as virtudes de Pedro como um homem valente. Porque para você enfrentar uma plateia de mais de 3.000 pessoas falando do amor de Cristo, você tem que ser valente, corajoso, impetuoso, cheio de fé. Essas virtudes, elas não podem sair da sua vida, ela vai aflorar cada vez mais. É isso que nós temos que entender e é isso que nós devemos fazer para proclamar o Evangelho de uma maneira saudável, sadia, assim como o Evangelho é. Nós não podemos mascarar quem nós somos, porque para mim falar do Evangelho, primeiro o Evangelho tem que estar em mim. Para mim poder falar do amor de Cristo, primeiro esse amor de Cristo tem que estar em mim. Para mim poder falar de conversão para alguma pessoa, primeiro a conversão tem que estar em mim. Para mim poder falar que eu amo as pessoas, eu tenho que ver se realmente esse amor é sincero, é verdadeiro. Ou se eu estou mascarando, se eu estou fingindo uma situação. Porque por mais que nós possamos tentar enganar alguém, a nós mesmos, aos nossos familiares, aos nossos líderes, aos nossos colaboradores, as pessoas que estão ali aos nossos cuidados, jamais nós vamos enganar a Jesus. E enquanto nós acharmos que estamos enganando a Jesus, nós não crescemos. Nós não recebemos aquilo que é para ser recebido. Se Pedro não tivesse aceitado, né, isso tudo que aconteceu na vida dele, não tivesse mudado, o Espírito Santo não teria enchido da maneira como encheu. Ele não teria sido usado como ele foi. E muitas vidas não teriam sido salvas através da vida dele. Amém? Que você possa refletir nesse texto, que você possa refletir na sua vida, como você tem sido como crente em Cristo Jesus. O que talvez tenha te distanciado desse trabalhar de Deus na sua vida. O que talvez tenha te distanciado de você proclamar o Evangelho com mais segurança. O que tem te distanciado de você ser uma pessoa onde as pessoas vão querer estar mais próximas de você. Porque você não julga, você não é prepotente, você não vai apontar os defeitos, mas você vai querer ajudá-lo. Esse é o Evangelho. Pergunte para você mesmo, o que eu tenho feito para o Evangelho? O que eu tenho que fazer para melhorar o Evangelho na minha vida? Amém? Que você possa entender e que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida, porque essa é a ação do Espírito Santo, nos confrontar constantemente do que nós somos e do que Deus espera que nós sejamos. Amém? Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, amado Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Te glorificamos, te exaltamos o teu santo nome. E nesse instante, o que eu lhe peço, Pai, que seja o Senhor esquadrinhar os nossos corações, a nossa mente, e trazer à memória tudo aquilo que poderia nos afastar de Ti, Senhor. Aquilo que nós temos que deixar de lado, aquilo que nós temos que afogar naquele tanque de batismo, aquilo que muitas vezes nós temos como certo em nossas vidas, aquilo que nós achamos que nós somos, mas que nós devemos mudar, Pai. Esquadrinha assim o nosso coração, porque o nosso desejo é Te agradar. O nosso desejo é que o Espírito Santo haja em nossas vidas de uma maneira poderosa, assim como o Senhor disse que aconteceria, que todos nós faríamos coisas muito maiores do que a que o Senhor fez. Mas para isso nós temos que mudar, nós temos que nos amoldar ao Senhor. Por isso, meu Pai, nós te louvamos, te glorificamos e declaramos nosso amor para contigo e pedimos, ajude-nos a mudar, ajude-nos, ó Pai,
a ser pessoas melhores, para que o teu evangelho, ele flua através da vida de cada um de nós. Assim eu lhe peço, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Uma semana abençoada, nós vamos entrar num feriado prolongado. Que Deus possa te abençoar, que você possa estar em comunhão com a sua família, que você possa cada vez mais proclamar o evangelho a toda criatura. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e até a sua volta. E todos digam amém. A paz do Senhor, meus amados.